templo e ele atuava. Mas aqui no Getsêmani é um lugar onde que ele vai orar, é um lugar onde que ele vai se entregar. O Eu Sou foi enviado. Quem é o Eu Sou? O grandão, o Nazareno, aquele que tem poder para curar, aquele que pode todas as coisas, aquele que é o guarda de Israel, a pedra que os homens rejeitaram, aquele que foi chamado, foi enviado a vós, e nós estamos aqui porque o Eu Sou me enviou nessa casa, e é por isso que eu estou aqui, porque o Eu Sou me enviou nessa cidade, é porque o Eu Sou foi lá na cruz do Calvário, foi lá no Getsêmani, aquilo que ele falava, ele atuou, aquilo que ele pregava, ele fez. A Bíblia diz que ele morreu pela humanidade, ele morreu por nós sendo pecadores, sendo falho, sendo toda a humanidade pecadora, mas ele nos amou. Deus deu o melhor, Deus deu o seu filho. A Bíblia vai dizer que ele vai subir no Getsêmani para orar, mas agora aqui Jesus é aquele que não estava mais naquele que curava, naquele que pregava, não era aquele que estava todo o tempo dizendo, falando do céu, falando de milagre, mas ele está indo para o Getsêmani. O que é Getsêmani, irmão? Todos os dias a gente tem que ir para o Getsêmani. Todos os dias, crente, você tem que estar no Getsêmani, se entregar para Deus. Todos os dias você tem que estar dentro do Getsêmani. O que é Getsêmani, irmão Géres? É se entregar para o Senhor, é se entregar para Deus. Ele diz, Pai, aparta de mim, mas faça a tua vontade, todavia. Então a Bíblia diz que ele chamou dois dos que estavam com ele, Tiago e João. A Bíblia diz que ele vai orar, e quando ele vai orar, a Bíblia diz que ele sente angústia, ele sente tristeza. O mestre está triste, está passando uma luta espiritual, porque o diabo não queria que a cruz do madeiro, que ele venceria a cruz do madeiro. Então ele queria a todo tempo parar Jesus, a todo tempo colocar frieza. O diabo muitas vezes quer colocar frieza. O diabo muitas vezes quer que você não vá para o Getsêmani. O diabo muitas vezes quer que você, igual o culto desse, o diabo muitas vezes não quer que você venha para o culto desse dizer que Jesus é bom. Porque o diabo, ele tenta paralisar, ele tenta colocar frieza, ele tenta de toda maneira. Se Deus abrir a sua visão espiritual, você vai perceber o tanto de demônio que luta para não ter um culto. Porque esse culto tem libertação, esse culto Deus opera, esse culto Deus toca, e Deus nessa manhã está tocando em pessoas, Deus nessa manhã está trazendo pessoas novamente, porque a palavra é verdadeira. Então ele vai para o Getsêmani, e quando ele vai para o Getsêmani, ele deixa João e Tiago, aqueles que sempre oravam com ele, e quando ele vê a angústia, e quando ele vai ver tudo que vai acontecer, ele tem tristeza. A Bíblia diz que o suor rolava sobre o seu rosto, o sangue também suor com sangue. Você entende, irmão? Jesus, aquele que sabia de tudo, quando ele vai orar, ele diz, aparta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Aleluia, meu Deus. Todos os dias, irmão, somos entregues à morte, mas graças à misericórdia do Senhor, graças à misericórdia do Senhor, vou repetir novamente para que você entenda, graças à misericórdia do Senhor, é o fato de não consumir eu e você. A Bíblia diz, a palavra de Deus que diz isso, a Bíblia diz que o homem seja mentiroso e Deus verdadeiro, então todo mundo peca, todo mundo falha, e a misericórdia de Deus é o fato de você não ser consumido, é a misericórdia do Senhor, é o fato de Deus não fulminar você rapidamente. Tem gente morrendo nesse exato momento, meu querido. Tem gente entrando em óbito e outro deixando de existir, partindo para a realidade. E qual a realidade é essa? A realidade é essa que nós estamos aqui pregando, dizendo que Jesus é o caminho, uma verdade. No Salmo 91, como diz a irmã, Deus está te guardando e tem guardado pessoas. Quantas pessoas já passaram pelo vale da sombra da morte? Como o salmista diz no Salmo 91. Ontem eu estava na igreja e Deus me dava uma palavra no Salmo 121, dizendo, Deus é um Deus de monte. Sabe por que Davi falou que Deus era Deus de monte? Porque Davi foi aquele que foi rejeitado pelos seus irmãos, recebeu o azeite, recebeu de Deus também, dizendo que ele ia ser rei de Israel, mas quando estava no meio de ser rei de Israel, por causa de um cântico, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Então aquele rei se fez
persegue Davi, tenta acabar com a vida de Davi. Ele recebe algo de Deus, recebe o chamado de Deus, recebe o profeta dentro de casa que unge ele como rei, mas depois ele vai ser escondido, ele vai correr, vai passar até como louco. Quantas vezes as pessoas olham para nós e dizem que nós somos loucos? Para que ouvir esses crentes? Para que ouvir essas pessoas? Chamamos a gente de louco. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, é loucura a pregação. E é causa de salvar a humanidade, é pela loucura da pregação. É melhor ser louco, mas entrar no céu. É melhor se fazer como um louco, como diz a palavra. Porque Deus escolhe as coisas loucas, as coisas desprezíveis, os que não são para confundir os que são. Queira você não, mas a vida, ela tem uma realidade, ela vai se preparar com a realidade. Quando você morrer, quando você descer a sepultura, tu vai parar com a realidade. Queira você ou não, acredita ou não, ou acredita, ou achar que conhece, de Gênesis Apocalipse, eu já vi falar. Tem pessoas que